Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações do Timão. Tem informação muito boa, fica até o final do vídeo para saber sobre Vini Souza, volante do Wolfsburg, muito bom de bola, bora ver aqui nesse vídeo. Galera, também tem informação sobre o jogador Caio César do Al Hilal. Bora ver tudo nesse vídeo, sem mais enrolações, bora para as últimas novidades do Timão, galera. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde, aquela segundinha gostosa pós-rodada, ainda mais depois de clássico. O São Paulo achou que ia ganhar do Corinthians dentro da casa deles, mas acabou sofrendo um empate no finalzinho, do jeito que o corintiano gosta, com emoção. Vamos ver com o Matheus Ribeiro como é que foi a história dessa partida, então se liga aí. O ponto foi o mesmo para os dois, mas com peso diferente. Eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento. Raiva. Porque faltou realmente pouco. Realmente pouco. Calma que a gente já fala do jogo. Vai, Corinthians! Até porque um clássico não é feito só dos contrastes dentro de campo. Existe um fator em comum na história recente de Corinthians e São Paulo: a bagunça política. Passou para o outro lado e tomara que continue. É triste ver um time do tamanho de São Paulo numa situação como essa e ver que mais um time está passando por uma situação devastadora. O Corinthians começou melhor. Até os 30 do primeiro tempo, foram 6 chutes contra nenhum do São Paulo. André atentou para Igor Roberto, partiu na contracarga, 2 marcando, levou na esquerda, tá na grande área, bate! Rafael defendeu, rebote e volta para Bidon, liga de fundo, domina, marcado de perto, cruzamento na grande área, tiro São Paulo, ainda Bidu na sobra, pro gol, vai para fora! Mas a eficiência falou mais alto. Gonçalo Tapia fez 1-0. Liga de fundo, cruzamento na grande área, Tapia! Pro gol! O São Paulo quase ampliou com o Luciano. Essa Hugo tira! E viu o rival chegar nas boas chances de Mateuzinho e Gustavo Henrique. Já passou Gustavo Henrique, desviou de cabeça, bateu no zagueiro, Rafael tira! O problema todo é que o São Paulo se comportou de uma outra forma no segundo tempo. Em razão disso, nós tivemos dificuldades de infiltrações. Colocamos a Paulo Maia para tentar de fechar por dentro, deixar eventualmente jogar por fora. Eles são perigosos dentro, então para fechar. A bola passou. E passou aos 44 do segundo tempo. Com Gustavo, atenção, voltou na pega, rasga o timão, bola pro gol! Breno Bidon empata o jogo no finalzinho. Uma bola que ela rebateu ali, ela sobrou. Eu fui virar para chutar, eu vi o Breno passando, fui feliz em achar ele, não foi mais que ele fazer um gol. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Pelo lado São Paulino, o empate teve gosto bem específico. A gente teve próximo da vitória. Eles assustaram, eles tiveram um chute ali, não sei. Mas a gente estava bem, a gente estava controlando o jogo, né? E fica um gosto amargo de derrota hoje. A partida de ontem foi a primeira, desde o afastamento de Júlio Casares da presidência. Uma marca, infelizmente, negativa para a nossa história, para a nossa instituição, né? Um momento triste. O que a gente pode controlar é honrar a camisa que a gente veste todos os dias, né? No dia a dia, no treino, nos jogos, dar o nosso melhor para poder recolocar o São Paulo onde ele merece estar. Boa, Mati. Para comentar essa partida, teremos estreia aqui no Globo Esporte. Ale Losetti, bom, como tá, Fred? meu irmão, nosso comentarista Tudo bem, aqui do Grupo Globo, por favor, fica à vontade. Losetti, a gente vai até colocar aqui, né, porque o Crespo estava bem frustrado, assim como o torcedor de São Paulo, que teve aquele gostinho. Quem tá mais frustrado, o São Paulino que tomou esse empate no final ou o corintiano que não venceu o São Paulo no meio de toda essa crise dentro de casa? Acho que o São Paulino, Fred, porque ficou muito perto a chance de ganhar pela segunda vez só na história
na casa do Corinthians, né? O São Paulo não fez um grande jogo, mas competiu bem, apesar dos erros defensivos que cometeu, e tomar um gol aos 44 do segundo tempo dá raiva, né? O Dorival entende que o time dele criou mais chances, as melhores chances, não conseguiu ser eficiente, vai ter que melhorar isso, mas ainda com 2 times desfalcados em começo de temporada, acho que a frustração é maior do lado tricolor mesmo. Exato, acho que a expressão é da raiva mesmo, que foi o que eu tenho amigos são paulinos, eles ficaram com raiva mesmo. A gente vai virar a página aqui e vai falar deste menino aqui, Breno Bidon, que foi o protagonista, né? Assim, o que ele tá jogando é um absurdo. Comenta sobre ele, Losetti. Cara, o Breno Bidon, pra mim, é um jogador que vai chegar à seleção brasileira, não vejo outro destino pra ele. Ele tem muito potencial, né? É um meio-campista diferente daqueles que a gente vem gerando. É uma posição carente no futebol brasileiro. A gente vê nas convocações do Ancelotti, a lista de meio-campistas é curtinha, né? Tem muito atacante, muito defensor. E ele, além de tudo, ele faz gol, ele tem assistência, ele participa de muitas jogadas que geram gols, como o de ontem. No momento em que o jogo já nem acontecia tanta coisa, né? O primeiro tempo foi melhor, mas o Corinthians não desistiu e tinha o seu jogador mais talentoso dos que estavam em campo ainda presente para poder empatar. Boa, a gente vai até mostrar algumas chances que o Corinthians teve, né? Tem alguns lances que parece que a bola chama, parecendo serem lances fáceis, olha lá, pro Alberto, olha lá, ele tá ali na pequena área, acabou cabeceando para fora. O Dorival tá certo de ter saído satisfeito com esse resultado, Losetti? Eu acho que ele tá certo porque ele relativiza o início da temporada, né? Ele não tá pensando no resultado projetando o campeonato, e sim nas dificuldades que tem de desfalques. O Memphis ainda não jogou, o Garro ainda não jogou, o Raniel estreou e o Yuri Alberto foi titular pela primeira vez. Então, acho natural que ele pense isso, que ele também entenda e veja o lado positivo, que foi o time não ter desistido, ter ido buscar o gol no finalzinho, já num segundo tempo bem mais morto. O cara é um... Vocês precisam falar que é um jogador que evoluiu muito na Europa. Quem é? Vini Souza. Tá. Vamos começar a falar? Tá bom, vamos sério, o Hernan tem um detalhe muito interessante aqui, porque ele avançou na apuração. Mas o Corinthians tem interesse na contratação do volante Vinícius Souza, ex-Flamengo, Vinição, que dá no Wolfsburg da Alemanha. O Wolfsburg pagou 15 milhões de euros. E aí é um negócio meio complexo, porque o Corinthians está buscando um primeiro volante. E o Corinthians tem interesse e busca um empréstimo. Mas o Hernan já avançou nessa apuração e seria uma oferta, né, Hernan? O Corinthians tem uma oferta feita verbal para os representantes e que ela vai se materializar para o Wolfsburg. A ideia é um empréstimo. Por quê? Porque o Corinthians não tem 15 milhões de euros para pagar no jogador. É um empréstimo. O Corinthians vai estar buscando tanto volante assim. É importante a gente citar o quê? O Corinthians perde o Maicon, o Corinthians tem uma treta para resolver com o Martínez, não se sabe o que vai acontecer, e vai chegar oferta pelo Breno Bidon ainda nessa janela. Vai vender? Não se sabe. Então o Corinthians está se cercando de várias opções de mercado para ter volantes, primeiro, segundo volante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alisson também, que tem avanço. Então, assim, é um Corinthians que está on no mercado. E o Vini Souza, que o Felipe está trazendo aqui junto comigo essa informação, é tratado ainda com complexidade. Por quê? Porque é um jogador que você tem que tirar da Europa, é um empréstimo. Você vê os tubarões do mercado hoje, estão trazendo esses caras da Europa pagando. O Corinthians não tem grana para isso. É uma reconstrução, é um novo trabalho, uma nova diretoria, uma gestão que está começando, acabou de cair o Transferban. Então, assim, é um empréstimo e aí tem que ver se os alemães vão se empolgar com a ideia. Quando você fala do Tubarão, é assim, esse movimento do Cruzeiro contratar o Gerson, do Flamengo Paquetá, exato. Do Vitor Roque no Palmeiras, isso. John Arias. É isso. Isso o Corinthians não vai fazer. Não Mas tem. a possibilidade de empréstimo é estudada, então. É só assim. Aliás, abre aspas para a fonte uma fonte boa do Corinthians. De manhã aqui, ó. Cadê? Fonte boa? Quem é Vini Souza? O Mozart mandou aqui. Eu não conheço. Ele é bom? É bom jogador. Ele seria titular, né, Hernan? Você pode confirmar em vários times do futebol brasileiro. Eu falei ele assim, foi muito bem no Sheffield, acho que pode me corrigir, mas ele... Sheffield, da Inglaterra. Isso. Eu mandei assim para a fonte do Corinthians. Tô com uma apuração aqui de que já tem uma oferta, aí coloquei verbal / feita
por empréstimo do Vinícius Souza. Aí a resposta foi da fonte muito, muito, muito quente do Corinthians. Só cabe assim. Só dessa maneira. É o modelo de negócio do Corinthians. E aí depois a gente entra então na história do Alisson, porque ontem o Crespo falou também, sim, né? Sim. Falou que não queria ninguém. O Alisson pode ter um avanço importante hoje. Tá. A gente já antecipa que hoje pode ter um avanço importante. E depois a gente também responde que o pessoal tá falando muito no chat perguntando do Palmeiras e ainda do Paquetá. O Vini Souza, se eu não me engano, Fê, ele era um cara mais à frente. Ele quase um 9, talvez, não era? Ele foi recuando, assim. Ele foi recuando. Hoje ele atua também como camisa 8, mas ele é, como você falou, ele é mais um camisa 5. Evoluiu pra caramba esse moleque na Europa. E é bom esse ponto que vocês tocaram, porque o Maicon saiu, certo? Tem a questão do Martínez e o Bidon, que é cada vez mais protagonista também, o Bruno Andrade. Aliás, ontem Bidon marcou, vinha meio apagado no jogo, mas enfim, o Bidon, como sempre, precisa de bola e tem muita bola para isso. A gente já falou aqui várias vezes que o Corinthians espera ali propostas entre 15 e 20 milhões de euros. Por mais que o Corinthians avalie o Bidon acima dos 20 milhões de euros, o mercado na Europa hoje, até por conta ainda de uma necessidade maior de melhores números para o Bidon, maior sequência, o mercado europeu não vai dar mais do que 20 milhões de euros pelo Bidon. Não que ele não custe isso, é um jogador até para custar mais no futuro. Mas tendo em vista o contexto na Europa hoje, os valores que se praticam na Europa para essa posição, jogadores com essas características, o perfil do jogador, acho muito pouco provável, apesar de eu gostar muito do Breno Bidon, tem muita qualidade, mas não vejo o mercado europeu hoje entregando mais de 20 milhões de euros pelo Bidon. O Hernan foi muito feliz quando começou a live dizendo que o Corinthians aguarda propostas e é um nome que evidentemente pode sair nos próximos dias ou nas próximas semanas e por isso a busca por volantes. Já contratou, enfim, alguns jogadores ali para o eixo defensivo, agora busca o Vini Souza, que é muito bom jogador, aliás, 2 boas temporadas no futebol inglês. Na primeira ele foi rebaixado, mas individualmente teve muito destaque, e depois já na segunda divisão, foi de fato um dos melhores jogadores, não à toa consegue depois essa negociação para o futebol alemão, mas é um Corinthians já se preparando para perder o Bidon, ou pelo menos agora, ou quem sabe no meio do ano. Há essa incógnita em relação ao Martínez, que aliás na sexta-feira falamos, o Corinthians se mostrava incomodado com a presença, enfim, com o dia a dia do Martínez na Venezuela. É verdade, o Trump invadiu a Venezuela, levou embora o Maduro, o Martínez acabou permanecendo por conta de questões burocráticas, mas o Corinthians nunca enxergou no Martínez uma vontade profissional de voltar o quanto antes ao Brasil, ou se cuidar, ou se preparar, manter um diálogo frequente com a comissão técnica e com a diretoria. Então hoje o Martínez tem um futuro em aberto, o Bidon também. Então essa busca aí pelo Vini Souza faz sentido, amigos. Ó, o Luiz Felipe mandou, Vinição, ele mandou aqui, na base sempre foi 5. Um outro mandou aqui, ó, que o Bidon, tá maluco esse Cauã, o Bidon é bagre, tá louco? Pô, quem? Que time ele torce? Não sei. Cauã falou isso? Cauã, você deve jogar muito, cara, tá maluco. Porque não é possível. Quem mais? Ah, e aqui, ó, o Gilson mandou, ó, o Alisson já tá certo e o Arsenal está comprando o Bidon. Estão especulando do Arsenal? Eu vi esse rumor, mas a gente não tem informação por enquanto sobre isso. O que eu tenho de informação do Corinthians é que, assim, a alta cúpula corintiana sabe que vai chegar proposta pelo Bidon agora nessa janela. Desde a época da Copinha, do ano passado, ele já era observado? Só que agora com essa evolução, com o gol no Clássico e tal, o que o Corinthians sentia do Bidon é que ele precisava dar um passo, subir uma prateleira em relação à atuação, em relação à postura dentro de campo e obviamente, ter números, né? Assistências e gols. Ele passa essa barreira a partir da final da Copa do Brasil, onde ele é protagonista. Sim. E ele ganha confiança. E ele é um jogador muito competitivo, né? Tanto que outros jogadores da posição, tipo o Carrillo, o Martínez, é mais marcador, é diferente do Bidon, mas ele sentiu que ele poderia perder espaço
E o próprio Dorival Júnior foi importante nisso, né? De colocar uma competitividade entre os volantes e segundo volantes, aqueles jogadores mais talentosos. E o Bidon foi respondendo muito positivamente, tanto que ele virou titular no Corinthians. Então, assim, hoje, o Corinthians, obviamente, não gostaria de se desfazer do jogador, mas se chegar uma proposta que for muito boa para o Corinthians, muito boa para o jogador, vende. Sabe por quê? O Corinthians precisa bater uma meta de vendas nessa temporada. 150 milhões. Então tem que vender. E até por isso está contratando gente também, né? Matheus Pereira, Vinícius Souza está negociando, então... O Alisson. O Alisson. São caras que o Bidon, por exemplo, o Bidon é mais um camisa 10 hoje, mas ele tem... ele é 8-10, né? 8-10. Antes da gente falar do Alisson, só estão perguntando aqui do Wesley. O Eduardo Oliveira tá desde o começo do programa aqui, Bruno Andrade, perguntando do Wesley se o Wesley pode voltar. O que dá para dizer é que no Benfica caiu a negociação. O Al Nassr subiu, aliás, publiquei isso aqui em Portugal, depois publico também nas nossas redes, enfim, nas plataformas da ESPN, porque o Benfica tinha um acordo muito bem encaminhado com ele, Wesley, e com o Al Nassr, ia pagar ali mais ou menos 10, 12 milhões de euros. A questão é que o Al Nassr, acreditem se quiser, está preso no transfer ban, tem encontrado dificuldades financeiras para reforçar e melhorar o elenco. Olha só, quem diria, o Al Nassr, Arábia Saudita, com problemas, tendo ali alguns empecilhos, Jorge Jesus no Al Nassr, Cristiano Ronaldo e companhia. O Al Nassr pediu mais, cerca ali de 15, 16 milhões de euros, e por conta dessa mudança caiu o negócio do Wesley para o Benfica, só que o Wesley continua no mercado. Agora, se o Benfica não chegou aos 16 milhões de euros e o Wesley não sai por empréstimo, faz pouco sentido o Corinthians. Aliás, o Corinthians foi assunto porque o Wesley recentemente apagou, ou quase todas, ou enfim, muitas fotos dele no Al Nassr e publicou uma no Corinthians, e isso automaticamente criou ali um frenesim na torcida corintiana. O Wesley vai voltar, até porque o Corinthians busca, né, jogadores para aquela posição, tem um acordo encaminhado com o Caio César, continua buscando outros jogadores para essa posição. Galera, e o Corinthians busca a contratação de um primeiro volante e tá de olho no Vini Souza do Wolfsburg, galera. Segundo o portal ESPN Brasil aí do programa Fala Fonte, o Hernan falou, né, que o Corinthians já formalizou uma proposta verbal aí pelo volante, jogador que perdeu espaço no clube alemão e agora pode estar chegando no nosso poderoso Corinthians, galera. Vini Souza, para quem não conhece, é um jogador aí de 26 anos de idade, foi revelado no Flamengo. Vamos ver direitinho aqui o que ele já conquistou na carreira, quais títulos ele tem. Ele tem aqui uma Libertadores, né? Inclusive ele estava no elenco de 2019, aquele elenco do Jorge Jesus. Conquistou o brasileiro daquela época, ganhou o Brasileirão também, né? Em 2018 tinha ganhado a Copinha, em 2020 ganhou a Recopa Sul-Americana e em 2020 ganhou o Carioca. Esses títulos já com o Rogério Ceni, eu acho, se eu não me engano, ou foi Dominic Torrent, não lembro. É um cara que estava no Flamengo, enfim, estamos falando de Corinthians, né, galera? E esses são os títulos que ele tem na carreira, e vamos olhar aqui direitinho os clubes que ele passou. Ele começou no Flamengo em 2019 e aí ele foi vendido por 2,5 milhões de euros para o Loneu, lá acho que é Romênia, sei lá, eu acho que acho que é Romênia. Aí ele ficou lá, né? Aí foi emprestado para outros clubes aqui, Mechelen, nem sei que time é esse, mas enfim, foi para lá. Depois ele foi emprestado para o Espanhol, lá da Espanha, né? E aí, galera, por último, ele foi vendido. Na verdade, aqui o Lomel, lá da Romênia, eu acho, vendeu ele por 12,50 milhões de euros para o Sheffield United. Sheffield United, eu acho. Cara, só nome estranho, hein? E aí, esse United vendeu ele para o Wolfsburg o ano passado, em julho, pelo valor de 15 milhões de euros. Então, é um cara aí que já passou por alguns clubes, é um pouco rodado, né? Lá no exterior. E agora pode estar retornando ao Brasil após 7 anos, né? Saiu em 2019 para 2020, na verdade, para o país exterior lá fora. Galera, o que vocês acham dessa contratação? Confesso que eu nunca vi esse cara jogar. Será que vale a pena? 26 anos de idade, não é velho, né? Então, já estava esquecendo de olhar se ele tem muita lesão, né, cara? Eu gosto de olhar sempre.
tem poucas, né? 4 lesões aí em 6 anos de carreira. Todas foi pouco tempo, nenhuma ficou mais do que um mês fora, né? Juntando aí, ele perdeu 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12 mais 1. 13 jogos ele perdeu aí em toda a sua carreira por lesões. Comenta aí o que vocês acham dessa chegada. Vocês aprovam desse Vini Souza chegando no Timão? Comenta aqui nos comentários sua opinião. Sem mais enrolações, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.